Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, durante a aula anterior nós estávamos apresentando ilustrativamente o fenômeno termodinâmico obtido laboratorialmente, experimentalmente, denominado expansão livre de um gás. Então nós fizemos a análise e encontramos as seguintes observações, as seguintes conclusões: de que a variação do volume é maior do que zero, a variação da pressão por consequência é menor do que zero, e o trabalho termodinâmico realizado pelo gás sobre o meio exterior é igual a zero, bem como o trabalho termodinâmico realizado pelo meio exterior sobre o gás é igual a zero, de modo que a variação de trabalho, ou seja, de trabalho termodinâmico, é rigorosamente igual a zero, de modo que não se aplica esta expressão infinitésima, quantidade infinitesimal do trabalho termodinâmico igual a pressão multiplicada por infinitésimo de volume. Dando prosseguimento, vamos continuar a análise sobre processos termodinâmicos do tipo reversíveis. Continuando a análise sobre processo termodinâmico do tipo reversível. Então vamos considerar o trabalho realizado por um fluido termodinâmico. Então, trabalho realizado por um fluido termodinâmico ou sobre um fluido termodinâmico. Então nós vamos considerar aqui, vamos calcular o trabalho termodinâmico, considerando que o fluido termodinâmico varia, evolui, por assim dizer, do estado termodinâmico, do estado de equilíbrio termodinâmico inicial para o estado de equilíbrio termodinâmico final. Então isso pode ser escrito como uma integral de linha, volume inicial até volume final, considerando aqui volume inicial, volume final, da quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico. Nós já sabemos, com base em aulas anteriores, que esta quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico não se apresenta, não se configura como uma diferencial do tipo exata e, portanto, o trabalho termodinâmico não pode, por consequência, é evidente e notório que o trabalho termodinâmico não poderá ser e não pode ser considerado como uma função de estado termodinâmico. Muito bem, então substituindo a variação infinitesimal de trabalho termodinâmico, nós temos aqui volume inicial, volume final, pressão multiplicado por infinitésimo de volume, sabendo que o infinitésimo de trabalho termodinâmico é igual à pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. Muito bem. Agora vamos tentar
aqui traçar um gráfico bidimensional do tipo pressão versus volume. Pressão versus volume. Aqui pressão versus volume associado ao fluido termodinâmico. Então nós vamos considerar aqui o ponto inicial, ponto final. Estado, esse ponto é um ponto no espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume. E este também é um outro ponto. Este equivale aqui, é efetivamente um ponto que caracteriza um particular estado de equilíbrio termodinâmico, ou estado de equilíbrio térmico do sistema termodinâmico. Então, aqui está ponto inicial, ponto final. Nós podemos considerar uma determinada trajetória, aqui uma trajetória passando por um ponto C, e essa trajetória é composta por infinitos pontos, trata-se de uma linha e, portanto, trata-se de uma linha, e toda linha com base na geometria euclidiana e com base na análise real, ela é exatamente contínua, e se é contínua é formada por infinitos dentro de infinitos intervalos. Cada intervalo, seja ele pequeno, grande ou mesmo infinitesimal, é composto por infitésimos dentro de cada intervalo, portanto gera, com base na análise real e na geometria euclidiana, gera uma linha contínua. Então nós temos aqui a evolução de um fluido termodinâmico, de um sistema termodinâmico, partindo do estado de equilíbrio térmico, ou estado de equilíbrio térmico do sistema termodinâmico I, até o estado de equilíbrio térmico do sistema termodinâmico F. O estado I, estado inicial, estado F, estado final. Que estado é esse? Mais uma vez, é um estado de equilíbrio térmico. De quê? De um sistema termodinâmico qualquer. Passando aqui pelo ponto C. Uma outra possibilidade de evolução do sistema vamos tentar aqui fazer, evoluir passando por outro ponto a partir de outra, com base em outra trajetória, aqui, ponto A, nesse sentido. Uma outra configuração aqui, B, ponto B, então uma outra trajetória partindo do estado termodinâmico de equilíbrio térmico I para o estado termodinâmico de equilíbrio térmico F, passando pelo estado de equilíbrio térmico, estado termodinâmico de equilíbrio térmico B, ou mesmo passando pelo estado estado termodinâmico de equilíbrio térmico A, ou por fim pelo estado termodinâmico de equilíbrio térmico C. Então aqui nós vamos considerar o volume inicial do sistema do fluido termodinâmico, o volume final, pressão inicial e pressão final. Muito bem. Então agora vamos fazer algumas importantes observações. Primeiramente, esse trabalho termodinâmico aqui, variando do estado termodinâmico I para o estado termodinâmico C, em seguida para o estado termodinâmico F, evoluindo dessa forma, com base nessa trajetória. Então, esse processo termodinâmico, é do tipo isotérmico. Por que isotérmico? Pelo fato de que à medida que o fluido termodinâmico, que o sistema termodinâmico evolui do ponto I, ponto inicial, até o ponto final F, evolui perpassando,
existindo em estados termodinâmicos intermediários que são representados por pontos, pontos estes que aqui visivelmente compõem esta linha contínua, passando pelo ponto C. Esta configuração de pontos termodinâmicos, ela ocorre com temperatura constante, com temperatura do fluido termodinâmico permanecendo constante ao longo da evolução do fluido termodinâmico, passando do ponto I até o ponto F e saindo do ponto I em direção ao ponto F, evoluindo para o ponto F, passando por todos esses pontos, inclusive pelo ponto C, compondo esta linha contínua. Então, nesse caso, a temperatura é constante. Então, nós temos aqui isotérmico indicando temperatura constante para o fluido termodinâmico. Muito bem. Agora vamos considerando essa trajetória no espaço bidimensional, pressão em relação ao volume, para a evolução do sistema termodinâmico, nós temos então temperatura constante para o fluido termodinâmico e, portanto, o processo termodinâmico em questão é do tipo isotérmico. Isotérmico, o nome é sugestivo. Vamos agora verificar aqui a evolução do sistema termodinâmico do ponto I até o ponto A. Vamos tentar fazer aqui. Do ponto I até o ponto A, cada ponto representa um estado termodinâmico de equilíbrio térmico do fluido termodinâmico. Então, do ponto I ao ponto A, nós temos um processo termodinâmico do tipo isobárico. Isobárico indicando aqui pressão constante do fluido termodinâmico, sob o qual está submetido o fluido termodinâmico. Muito bem. Qual é a próxima? Vamos analisar. De A até F, evoluindo, o sistema termodinâmico evoluindo de A até F. Então, nós temos um processo termodinâmico do tipo isovolumétrico, e como o próprio nome sugere, isovolumétrico indica que o volume é constante, né? Então, o volume do fluido termodinâmico permanece constante. Muito bem. Ainda do ponto I até o ponto, vamos analisar do ponto I, do ponto inicial até o ponto B, qual é a configuração? Aqui o processo termodinâmico. Então, nós temos um processo termodinâmico do tipo isovolumétrico, indicando que o volume do fluido termodinâmico permanece constante na evolução aqui ao longo dessa trajetória de I para B, descrita aqui, representada no gráfico
no espaço de duas dimensões, mais especificamente no gráfico pressão versus volume. E ainda, por fim, do ponto B até o ponto F, nós temos um processo termodinâmico do tipo isobárico. O nome sugere então que a pressão do fluido termodinâmico permanece constante ao longo da evolução termodinâmica do sistema, do fluido termodinâmico do ponto B até o ponto F. Muito bem. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.